estamos nós em 2020, um ano marcado por esse virão, o coronavírus. A Covid-19 marcou a nossa história, nos trouxe tantas aflições, angústias, nos mobilizou, mas tem uma coisa que a maioria das pessoas está ansiosa por ela: a vacina contra a Covid-19. A maioria de nós está super ansioso para perguntar para a enfermeira: e aí, vai ser no braço direito ou no braço esquerdo? Mas uma curiosidade e uma dúvida bate para muitas pessoas: são tantas marcas, quais as diferenças entre essas vacinas? Pois é, vamos entender quais as diferenças e as características das principais vacinas em fase de teste, agora em dezembro de 2020. Vamos lá, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Rafaela Lima, eu sou bióloga, professora de Ciências e Biologia e você está aqui no Mais Ciências para entender um pouco melhor das principais vacinas, quais são as diferenças. E você lembra o que é uma vacina, né? A vacina ela tem a missão de inserir no nosso corpo alguma substância, algum antígeno, alguma proteína, algum micro-organismo, de forma a estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Nosso vilão, o alvo, é ele, o coronavírus. Então está se estudando, temos diferentes instituições estudando de forma eficaz a que o nosso corpo produza anticorpos contra esse vírus. Temos algumas vacinas e eu quero mostrar as diferenças para vocês. Mas é muito importante você entender e ficar claro que são fases, muitas etapas, muitas equipes envolvidas para se chegar a um produto, a essa vacina. Não uma coisa assim de, vamos fazer, tem que fazer de qualquer jeito, não. E o Instituto Butantan fez um resumo para você entender, olha só. A primeira etapa corresponde à pesquisa básica, é onde novas propostas de vacina são identificadas. Na segunda etapa vai rolar a realização dos testes pré-clínicos, in vitro e ou in vivo, que tem por objetivo demonstrar a segurança e o potencial imunogênico da vacina, ou seja, o quanto ela vai estimular de fato o sistema imunológico. Já na terceira etapa, são realizados ensaios clínicos. É a fase mais longa, a fase mais cara, e ela é classificada em 4 fases. Até aqui você já viu que eu tenho toda uma sequência de estudos de pesquisadores envolvidos, de cientistas, de pesquisas, para chegar até aí. Mas que fases são essas? A gente ouve, olha, a vacina tal está na fase 2, a vacina tal está na fase 3. Que fases são essas? Dá uma olhada. Na fase 1, é o primeiro estudo a ser realizado em seres humanos e tem por objetivo principal demonstrar a segurança dessa vacina. Passamos dessa fase, vamos para a fase 2. O objetivo dela é estabelecer a imunogenicidade, ou seja, essa resposta imunológica aí. E aí a gente vai para a fase 3, que é a última fase de estudos antes da obtenção do registro sanitário, que é essencial, não vai ter como aplicar uma vacina sem registro sanitário, né? E tem por objetivo demonstrar a eficácia dessa vacina. Somente após a finalização dos estudos da fase 3 e a obtenção do registro sanitário, aí sim a gente vai ter uma nova vacina para chegar na fase 4, quando ela é disponibilizada para a população. E eu fiz questão de explicar para você dessas fases, para você ver a seriedade com que isso é feito. Temos observado algumas pessoas, alguns grupos, tentando articular um medo na população, tentando, a partir de teorias da conspiração, de dados sem embasamento, de opiniões ou de vozes da cabeça, inibir ou querer impedir de que as pessoas não se vacinem. Imagine você, a eficácia de uma vacina, além da resposta imunológica que é produzida no corpo, ela se deve também à quantidade de pessoas que estão vacinadas, né? Então nós temos aí todo um processo de que essa vacina ela tem uma eficácia. O ideal seria que a gente tivesse uma vacina com 80% a 90% de eficácia e é claro que eu tenha bastante pessoas vacinadas. Mas vamos então analisar quais são as principais vacinas em fase de teste. Temos 11 já nessa fase, mas eu vou tratar hoje de 5 delas que estão aí frequentemente na mídia. Vamos lá? Vacina de Oxford com AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, de origem inglesa. Como essa vacina funciona? Ela é uma vacina que ela tem um vetor viral. Como é isso? Então, eu vou utilizar o próprio coronavírus? Não. Eu utilizo um outro vírus, por exemplo, aqui só para simbolizar, né? Eu utilizo um adenovírus. Nesse caso, se utiliza um adenovírus, ou seja, um vírus que tem como material genético DNA de chimpanzés. Esse vírus que ele não causa toxicidade, não causa problemas para nós. Esse vírus, então, ele é modificado, recebendo, então, parte do material genético do coronavírus
E é esse aqui que vai ser o vetor. É esse aqui que vai ser, então, inoculado para que no nosso corpo ele produza a resposta imunológica, a produção dos anticorpos. Anticorpos esses que podem, então, atacar o vírus real, caso a gente tenha contato com ele. Então, esse é o tipo da vacina aí da Oxford com a AstraZeneca. Essa é uma vacina que é esperada que seja uma vacina de 2 doses. E aconteceu uma coisa um tanto intrigante, que na primeira dosagem, assim, meia dose, ela promoveu uma altíssima resposta imunológica, em torno de 90%. E já a segunda dose, essa resposta imunológica caiu. Então, a média ficou de 70% de eficácia, né? Está se tentando entender aí o que aconteceu, por que essa diferença, né? Agora, quais foram aí os pontos positivos dessa vacina? O fato de que ela ficou barata, uma média aí estimada de R$ 20 por dose, então bacana, né? Ela não provocou efeitos colaterais graves, interessante também. E o fato do armazenamento dela ser tranquilo, de 2 a 8 graus já é legal para ela. Porque imagina que a gente produz uma vacina e é super difícil manter ela e deslocar, distribuir. Eu já vou ter um outro entrave aí. Então essa foi uma coisa bacana, são aí os prós. Fora que do fato dela estar sendo em parceria com a Fiocruz, essa respeitadíssima instituição de pesquisa brasileira, que já está aí, tem um histórico longo de produção de vacinas. Então são pontos favoráveis para essa. E a gente vai para a vacina da Pfizer com a BioNTech. A Pfizer é norte-americana e a BioNTech é alemã. E essa é uma vacina de RNA. Você lembra o que é o RNA? O RNA é um ácido nucleico. Você deve lembrar do DNA, né? Do ácido desoxirribonucleico. E o RNA é um ácido nucleico, ou seja, ela é uma molécula que ela é produzida a partir da cópia do DNA. E a missão do RNA mensageiro é a produção de proteínas. Proteínas que vão estar aí atuando em diferentes formas do nosso corpo. Então, qual é a ideia dessa vacina? Uma vacina de RNA. A ideia é que a gente, então, receba o RNA do coronavírus e que a gente possa, então, produzir algumas dessas proteínas desse vírus. Eu vou produzir o próprio coronavírus dentro do corpo? Não, você vai produzir algumas proteínas. E essas algumas proteínas vão, então, estimular a resposta imunológica, estimular a produção de anticorpos. Sacou? Qual é a forma de trabalho dela? Essa vacina da Pfizer com a BioNTech apresentou uma eficácia aí, em torno de 95%, que foi bem bacana. Porém, ela ficou cara. A média de R$100, R$108 para cada dose. Então, assim, ficou cara. Não teve efeitos colaterais sérios. Bacana, isso. E aí tudo indica que o primeiro lote saindo, ele fica nos Estados Unidos. Tá? A questão de armazenamento, de transporte, assim, ela demanda uma baixa temperatura. Isso também fica um pouco mais difícil, essa questão da distribuição, né, e desse armazenamento dela, essa conservação para que ela não perca a sua eficácia. E a gente vai para mais uma, a Moderna, também feita em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Então, é uma vacina norte-americana e também é uma vacina de RNA, ou seja, aquela que eu expliquei para você, que esse ácido nucleico vai, então, estimular a produção de proteínas e essas proteínas vão, então, estimular a resposta imunológica do nosso corpo. Os nossos linfócitos encarem aquilo ali e desencadeiem a resposta imunológica e os nossos linfócitos B possam, então, produzir esses anticorpos. De diferente da outra americana, né, da Pfizer, é que enquanto a da Pfizer demanda uma temperatura muito baixa, em torno de menos 70 graus para manter ela, essa já consegue ficar numa geladeira comum, então de 2 a 8 graus, o que já faz muita diferença no que se refere a armazenar e distribuir, tá? Quanto à eficácia, ela ficou bacana, em torno de 95% de eficácia. É esperada também 2 doses dela, tá bom? Ela causou alguns efeitos colaterais, como uma fadiga de curta duração, uma dor de cabeça, que foram relatados, né? É claro, a dor local ali, relatadas após essa injeção. Mas assim como a outra norte-americana, ela também ficou cara. Na verdade, ficou até mais cara do que a outra. Ficou aí em torno de 130 a 200 reais cada dose. Então, assim, a gente está falando da nossa realidade, né? Enquanto a do Oxford estava em 20, então, assim, ficou cara. E também tudo indica que esse primeiro lote saindo, ele fica nos Estados Unidos também. E a Moderna diz possuir uma linha de produção com a capacidade de 100 milhões de doses por ano. E informou que poderá entregar 20 milhões de doses da vacina até o final desse ano.
o suficiente para inocular 100 milhões de pessoas. E a gente vai então para a vacina russa, Sputnik V. A Sputnik V, feita em parceria com o Instituto de Pesquisas Gamaleya, também da Rússia, ela é uma vacina com um vetor viral, similar à da Oxford. Que como é que funciona? Onde eu pego, então, ela é uma vacina, esse tipo de vacina ele é considerado um tipo de vacina seguro, um projeto fácil de ser realizado, onde então eu pego um outro vírus, um outro adenovírus, retiro a capacidade dele de se replicar, tá? E coloco alguns genes do coronavírus nele, deixo o coronavírus para lá e vou utilizar ele como vetor, tá? Ou seja, sem toxicidade, com um pouquinho do material genético do coronavírus, de forma a apenas estimular a resposta imunológica do nosso corpo. E aí essa vacina, a Sputnik V, apresentou uma boa eficácia, em torno de 92% de resposta imunológica, isso foi bom. O fato de que, uma coisa positiva, é que o armazenamento dela ele é tranquilo, também está numa geladeira comum, dá para armazenar. Os efeitos colaterais foram comuns, dor no local, fadiga, febre, então nada inesperado. Então, assim, há também uma classificação do que é considerado uma intercorrência comum, esperada e algo fora do normal. Tá? A morte, por exemplo, está em algo fora do normal, então que pode, por exemplo, interromper testes, como já aconteceu aqui no Brasil. E tem alguns contras em relação a ela. Isso deve especialmente a algumas falhas na transparência do governo da Rússia ao passar esses dados. Tá? Ainda está carecendo de revisão por pares de outros cientistas desses dados, de publicação em revista científica. Então ainda há, né, alguns cuidados a respeito da vacina da Rússia. No valor, ficou uma média ali em torno de R$50 que ficaria, né, fazendo essa conversão para o real, mas a gente tem que aguardar um pouco mais para que a comunidade científica valide esses resultados. E para fechar, chegamos nela, na Coronavac, feita em parceria com a Sinovac chinesa e o Instituto Butantan, Brasil. Ela é um tipo de vacina que usa um vírus inativado. Qual é a questão? Diferente dos outros que usam um vetor ou que usam o RNA, nessas vacinas a gente vai ter contato, então, com o próprio vírus, mas o vírus ele foi inativado ou por ação química ou por ação física. Então, ele está inativo. E aí, o fato é que ela é uma vacina que ela causa uma resposta imunológica menos intensa. Ela pode ter o lado bom, né? Tudo bem, apesar dessa resposta imunológica não ser tão intensa, ela tem um lado positivo, que é o fato dela poder ser utilizada em imunodeprimidos, em gestantes. E a gente já usa alguns tipos de vacina aqui, que também usa o vírus inativado, como por exemplo da gripe, da hepatite A. Então que já é algo familiar para a gente. Quanto a efeitos colaterais, foram efeitos colaterais dentro do esperado, ali de dor no local, cansaço, febre. Então os especialistas de saúde consideram que está dentro do esperado. O valor ficou acessível, em torno de 50 e poucos reais. Então ainda está dentro da nossa realidade, teve mais esse ponto positivo. Outro ponto positivo, é claro que o fato dela estar sendo feita em parceria com o Butantan pode fazer com que ela seja a primeira a chegar aqui, já que a gente viu que algumas, por exemplo, já vão ficar direto nos Estados Unidos, as americanas. Então essa pode ser que chegue para a gente. Mas a gente ainda está na fase, a fase 3, ela ainda está em desenvolvimento. Ela está em testes e agora em dezembro já estoura em alguns resultados. A gente fica nessa expectativa. O aspecto do armazenamento e essa distribuição é muito importante, né, especialmente num país tropical, e esse armazenamento está tranquilo, uma temperatura ali de geladeira comum, de 2 a 8 graus, então é uma coisa positiva, né, pra gente. E a gente tá esperançoso, né, apesar do resultado da fase 3 ainda não ter saído até, né, eu ter gravado esse vídeo, pode ser que saia amanhã e o vídeo já vai estar desatualizado, mas na fase 1 e na fase 2, segundo os estudos científicos, ficou legal. Segundo os artigos, teve uma altíssima resposta imunológica. Então, a gente tá animado. É óbvio que eu falei aqui de 5 e que alguns desses dados, se você ver esse vídeo um pouquinho mais à frente, alguns dias ou meses à frente, muita coisa já pode ter mudado, sendo adicionado, então, novas informações que eu ainda não tenho agora, na primeira semana de dezembro de 2020. Dei, então, uma revisão de 5 das principais vacinas que estão aí na mídia para você entender um pouco mais. O que eu queria que você entendesse com esse vídeo é que a gente pode ter vacinas de formas diferentes para chegar nesse resultado final, que é o estímulo da resposta imunológica, da produção deles, nossos queridos anticorpos que têm a capacidade de inativar, destruir os vírus quando a gente tem esse contato.
Tá? Então vamos aguardar os resultados e quando chegar na hora, vamos vacinar, vamos considerar aí que está tudo sendo feito com muita seriedade, com instituições científicas sérias. Seja consciente e seja responsável, afinal a decisão que impacta não só a sua vida, mas o coletivo. Fechamos por aqui, até a próxima. Tchauzinho!